Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo com a Mostra Competitiva Brasil de Curtas do 29º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. Sou André Fischer, diretor do festival, e hoje a gente recebe 2 filmes, o Hortelã e Time de 2. A gente vai conversar com o André Santos e com o Ítalo Damasceno, que estão chegando aqui na sala. Oi André, oi Ítalo. Olá. Olá. Oi, André 1. Oi, André 2. Tudo bom? Os 2 filmes, eles têm algumas coisas em comum, e acho que são muito poucas, eu diria. Eu acho que o primeiro é o fato... esse ano a gente teve um número recorde de filmes do Nordeste fora do Recife, né? Que o Recife é uma cinematografia mais tradicional, pelo menos aqui também no Brasil, mas no Mix Brasil com certeza. E esse foi um ano que a gente teve um número muito grande, inclusive na competitiva, é o maior número de filmes do Nordeste que a gente tem. A gente tem aqui um filme do Piauí e do Rio Grande do Norte. E o outro é o fato de serem 2, né, filmes que falam de relações entre 2 jovens. Mas eu acho que as similaridades param por aí um pouco, né? Que são 2 filmes muito diferentes. Os 2 também acho que têm um contexto social bastante relevante na história do filme, mas acho que também, de novo, para por aí. No caso do Hortelã, por exemplo, a gente fala do conflito de classes mesmo, né, que está muito explicitado na relação da empregada com a patroa, uma patroa bolsonarista, praticamente, homofóbica, né? E na verdade, o time de 2, né, esse conflito não existe, né? Você passa a questão, né, dos meninos que precisam escolher se vão trabalhar ou poder se dedicar mais a jogar bola, mas de outra maneira. Eu queria então começar perguntando para o Ítalo como é que foi justamente a construção desse roteiro, né, que tem tão forte a questão dos conflitos sociais na história principal do filme. Quando a gente foi criar o Hortelã, aconteceu de um encontro entre mim e o diretor, o Thiago Furtado, e aí, de uma mesa de bar, ele disse, eu tenho várias ideias, vamos ver o que é que cola. E aí ele tinha 2 ideias, os 2 conflitos para filmes independentes. E aí eu que disse, por que a gente não junta, então, os 2 conflitos? Que era a relação da patroa e da empregada e a relação dos 2 rapazes que estão num fim de relacionamento. Então, a gente fez esse link. E a gente queria muito fazer um retrato do que a gente observava da sociedade piauiense e teresinense atual. Essas mudanças, como
o bolsonarismo começou a se apresentar aqui. E um outro ponto também, o nosso filme dialoga muito com o Que Horas Ela Volta, da Ana Mui Laerte. Eu costumo brincar dizendo assim, é como se a Jéssica e o Fabinho começassem a se pegar no meio do filme. No da Ana Mui Laerte isso não acontece. Mas um diferencial importante é que o fator regional, o fato do papel da Regina Casé ser uma nordestina e da patroa ser uma sudestina, isso marca o filme. E aí, uma outra proposta que o nosso filme tem é justamente isso. E quando você tira o contexto regional, e quando são duas pessoas que falam com o mesmo sotaque, vêm do mesmo lugar, o que é que se permanece na relação social, patronal, familiar, quando você tira a questão regional. Então, eu acho que ele vai ser bem interessante para que as pessoas observem o que é que tem em comum e o que é que tem de diferente quando você observa as relações regionais no nosso país. Outra diferença que eu acho que o filme tem, que eles têm os dois, né? Acho que o Hortelã, ele fala de homofobia, né? Muito abertamente, principalmente, né, da relação da mãe com o filho, a mãe, né, e não da avó com o neto. E no caso do Time de Dois, ele tem uma questão que não passa por aí, né? Os meninos têm uma descoberta de desejo ali, de relação entre os dois, que na hora que eles dão um beijo ali na frente do time todo, tudo bem, todo mundo não tem o menor problema, né? Tem essa vivência. Como é que foi a ideia justamente de inserir essa questão da relação dos dois meninos, André? Sem esse viés aí do preconceito, né? Porque não passa por aí, né? Mesmo a descoberta da amizade virar sei lá, uma paixão, foi uma decisão certamente não colocar sobre esse prisma aí do preconceito, né? Sim, assim, apesar que em alguns momentos do filme a gente mostra, né, com algumas cenas, algumas falas assim mais rápidas, que existe ainda uma certa opressão, né? E essa opressão, por meio de piadinhas ou por meio de comentários, ela gera o medo, né? Gera o medo da pessoa fazer o que ela quer na frente das outras pessoas, que no caso deles é se beijar, né? E a partir daí, eu tentei trabalhar essas questões de como, por exemplo, na vida pessoal do Flávio, do protagonista, ele tem uma relação mais aberta com a mãe, então ele já teria uma certa, assim, já teria uma facilidade, talvez, para não deixar esse medo tomar conta, algo do tipo. E, assim, eu acho que realmente a intenção do filme era ir para além do preconceito, não que o preconceito não exista, mas pensando talvez em novas possibilidades, em talvez a gente colocar mais exemplos de possibilidades de realmente uma vivência positiva para nós LGBTs no geral, né? Eu acho que também veio de um certo fato de eu assistir muitos filmes LGBTs que focam muito nisso e talvez nesse momento eu não queria trabalhar com essa perspectiva. Eu queria trabalhar com a outra perspectiva, mesmo que pudesse parecer um pouco utópico demais ou um pouco irreal, mas eu acho que não é tanto assim, porque em alguns contextos sociais a gente percebe que é uma realidade realmente palpável, né? A gente percebe que algumas famílias são assim, alguns contextos sociais são assim, e ainda mais nessa geração de agora, né? A juventude, a gente percebe que existem amigos que são de orientação sexual diferente, enfim, identidade de gênero diferente, e não se julgam, se permitem viver juntos as diferenças e tal. Então, acho que o foco era mais esse, e pensando também em talvez deixar uma pitadinha aí de esperança para os jovens que estão assistindo não pensar que a nossa vivência é só triste, como eu fui colocada a pensar quando eu era adolescente e quando assistia muito filme LGBT e pensava, nossa, essa é a minha vivência, eu vou ter que sofrer sempre a minha vivência toda, então eu fiz algo que eu queria realmente deixar uma pitada de esperança para quem pudesse assistir. Boa. Os filmes também têm uma questão que é muito forte, que é a questão do elenco. Começo perguntando para vocês, bom, para o Ítalo, né? Você tem Edith Rosa maravilhosa ali, como avó.
Como é que foi a escolha né, da mãe, dos filhos? Como é que vocês chegaram no elenco? André, o elenco é todo de pessoas do Piauí que a gente já conheceu o trabalho. O filme nasceu, na verdade, para ele ser feito totalmente sem dinheiro. E a Edith, ela é uma musa do Tiago, do diretor, então ele já escreveu pensando nela. E virou uma musa minha também. Tudo que eu for fazer, eu quero trabalhar com a Edith. A Silmara, a gente conhece do trabalho do teatro daqui. O Zé Reis, também porque nós moramos em Brasília, nos encontramos em Brasília, e aqui também ele já faz um trabalho. O Newton Barbosa, que é o neto da empregada, ele foi o único que entrou por teste. A gente fez através de teste, e ele vem da dança, e assim, o teste dele foi incrível, já saiu de lá com a gente pensando, não, é ele. E foi todo um trabalho muito, muito interessante de fazer com o elenco, de poder dar essa visibilidade para eles. E como eu disse, a gente ia fazer sem dinheiro. Nós somos uma cria da Lei Aldir Blanc. A gente conseguiu conseguiu, na verdade, pagar as pessoas para fazer o filme por causa do edital da Aldir Blanc. E eu acho que é por isso que aconteceu essa proliferação tão grande que você mencionou no começo do papo. A gente achou que não ia conseguir fazer o filme, tanto é que uma das pessoas que fizeram o filme é o coletivo VDC, significa Vai Dar Certo, que é um coletivo de profissionais de cinema daqui de Teresina, que eles trabalham, assim, nesse filme eu vou ser o diretor, e aí puxa os outros. Quando tem dinheiro, paga. Quando não tem dinheiro, a gente faz para que seja feito, para que seja realizado. E eu tenho certeza também que nosso filme conseguiu entrar no Mix Brasil por conta de que, pela primeira vez no estado, houve um investimento na produção do audiovisual. A gente podia se lascar para fazer uma ótima interpretação, escrever um ótimo roteiro, mas se não tivesse dinheiro para ter uma boa câmera, um tratamento de som legal, a gente não estaria aqui agora. E esse é um dos nossos maiores orgulhos. Não, e tem um resultado realmente incrível, muito sofisticado. E até te perguntar sobre o coletivo, que quer agradecer, adorei saber que Vai Dar Certo. Vai dar certo. VDC aqui em Natal, também falamos VDC. André, e como é que foi a escolha dos meninos? Eles acham que é primeiro trabalho deles? Como é que foi? Como é que foi a escolha? Também somos, né, fruto da Lei Aldir Blanc, e a gente conseguiu ter um orçamento assim, um pouco maior do que o de costume, que a gente trabalha aqui com orçamento muito baixo. Continuou sendo um orçamento baixo, mas maior do que o que a gente trabalhava. Então, a gente conseguiu fazer um processo um pouco mais detalhado. Fizemos realmente uma pesquisa de elenco, né? Fizemos um chamado, e teve um produtor de elenco chamado Franco Fonseca, que já tem trabalhado antes, que é excelente, foi maravilhoso no processo. E aí a gente fez a chamada e teste de elenco. Firmino Brasil, que fez o Flávio, eu já tinha trabalhado assim com ele em cursos, né? Que às vezes a gente dá oficina aqui, ele foi um dos alunos, eu já estava de olho nele e tal, e aí nos testes ele se destacou junto com, né, o Taz e o Igor, que foi o outro protagonista. E eles não tinham feito trabalho ainda assim, eles já trabalhavam com teatro, né, aqui, que eles são do curso de teatro aqui da UFRN, mas para cinema, assim, curta-metragem, Firmino tinha feito uma participação rápida no curta-metragem, que foi de Limão, mas sem fala, foi algo bem rápido mesmo, e aí, então, a primeira experiência deles, assim, realmente com fala e tudo mais. Então, a gente fez uma preparação de elenco com Márcia Lois, que é uma preparadora daqui de Natal. E foi isso, né? Esse processo. Eu nunca tinha trabalhado com nenhum deles, assim, em set, então foi uma experiência nova para todo mundo. E foi bacana porque realmente a gente abriu o chamado e conheceu pessoas novas, e essas pessoas novas acrescentaram muito ao processo. Então foi um processo muito, assim, muito positivo, eu diria. Muito bacana. E só para a gente terminar, como é que foi fazer um filme durante a pandemia? Né? Quais limitações vocês tiveram? Como é que foram os desafios aí de encarar uma produção, né, com todas as restrições que a gente teve aí nos últimos tempos? O Hortelã a gente gravou em dezembro de 2020.
foi muito assustador, foi muito complicado. Toda hora tinha que fazer testes, principalmente no elenco. Todo mundo tem que fazer o teste 15 dias antes, no dia de entrar, para que só o elenco ficasse sem máscara. Por sorte, uma das locações era um campo aberto, era assim, quase num sítio, mas foi muito agoniante, para ser bem regional assim, na expressão. A gente ficava muito tenso, mas graças a Deus deu tudo certo. Inclusive, boa parte do orçamento do filme, a gente tinha feito um orçamento para fazer um filme. E aí, quando foi na hora de gravar, teve que entrar o orçamento de testes, por exemplo, que não é uma coisa barata, nem todo mundo tinha acesso nos seus postinhos perto da sua casa, ou BS. Pedir para eles se isolarem. Olha, sinto muito durante os 15 primeiros. A gente cogitou talvez até de passar 15 dias todo mundo numa casa para daí poder filmar, mas no fim não precisou. E fora que aí também fez a gente, vamos correr, vamos gravar em 48 horas. Então foi todo filmado em 2 dias, cara, para ter o mínimo de tempo possível. Uau! Que bacana. A gente fez em 2 diárias também. A gente fez em 2 diárias, porque, enfim, reduzindo o orçamento, né? Essa questão toda, e aí a maior parte das locações também é um lugar aberto, campo de futebol, rua da cidade, só 2 locações que foram lugares fechados, né, internas. Então a gente teve teste de elenco para toda a equipe, teste de Covid para toda a equipe e elenco, e toda a preocupação, conscientização também de pedir para a galera, né, não se expor, para não expor a equipe nesses dias e tal. Então foi um desafio nesse sentido. A gente teve a sorte de ter passado por gravações menores, né, um pouco antes porque a gente gravou o time de 2 de janeiro de 2021. E um pouco antes a gente tinha passado gravação de um clipe, coisas assim. Então a gente foi pegando com a experiência de equipe menor, como fazer a logística e tudo mais. Então quando chegou o time de 2, a gente estava um pouco mais seguro para fazer e com a consciência também melhor de como dividir a equipe, deixar uma galera em um lugar, quem está gravando aqui e tal, para não aglomerar num espaço só. Enfim, então deu tudo certo. Ninguém pegou Covid durante o processo, a gente checou com todo mundo depois, deu tudo ok. Que bom. Nossa, dois exemplos aqui que a gente tem, né, de como o Brasil é capaz, com todas as limitações de recursos que a gente tem, com todo esse momento esquisito que a gente tem, ter trabalhos tão potentes. Eu acho que os filmes de vocês, né, já estão começando a rodar, né, no circuito de festivais, mostrando que realmente tem muita qualidade, estão contando histórias potentes, né, de uma forma que é reconhecida e que vai ser reconhecida não só nacionalmente, como internacionalmente também. Toda sorte para vocês. A gente fica acompanhando, né, a partir do momento que vocês começam a estrear no Mix, a gente passa a acompanhar a carreira, não só do filme, mas a carreira de vocês, e aguardando os próximos trabalhos nos próximos festivais também. Super obrigado e boa sorte, pessoal. Obrigado.